Boa noite, pessoal. Temos aqui, já tem gente já assistindo, já tem gente lá prestando atenção. Mas não se esqueçam, pessoal, que tem que entrar pelo AVA, tá? Entrem pelo link do AVA que ele vai fazer o controle de frequência para poder controlar a frequência. Pessoal, não se esqueçam, entrem pelo link do AVA para fazer o controle de frequência da atividade. Quem não assistir essa atividade por aqui, depois na hora que entrar pelo AVA, só pegar o link e entrar direto, não vai controlar a frequência. Então quem entrar pelo AVA, aí já controla a frequência para a gente, quem está acompanhando a atividade agora ao vivo. Bom, pessoal, não vou ficar enrolando muito não, porque na realidade aqui hoje a gente precisa ser um pouquinho mais objetivo. A gente vai estar continuando a aula de instrumentação industrial 2. Hoje a gente vai falar referente a dois itens diferentes. O chamado pressostato, que é um dispositivo que a gente vai estar falando um pouquinho agora a respeito dele. E o segundo a gente vai falar a respeito de grau de proteção dos dispositivos, equipamentos, instrumentos no nosso dia a dia, que é bastante importante. Bom, pessoal, pressostato nada mais é do que um instrumento para alarme e intertravamento. O que significa isso? Gente, significa que é um dispositivo que, além dele ser capaz de medir a pressão, ele é capaz de gerar para a gente algum tipo de informação. Nesse caso, para a gente, como está falando aqui, pode gerar um alarme, acionar um alarme, ou intertravar. O que significa isso? Se ele mandar ligar ou ele mandar desligar alguma coisa. Por que a gente precisa do pressostato? Bom, gente, a gente precisa do pressostato para manter o que nós chamamos de limites de segurança, ou seja, tem determinados sistemas que não podem ter um determinado valor de pressão alta, e determinados sistemas não podem ter um determinado valor de pressão baixa, ou abaixo de determinados limites de segurança. Perfeito? Próximo. É um instrumento de medição de pressão utilizado como componente do sistema de proteção de equipamento ou processos industriais. Sua função básica é de proteger a integridade de equipamentos contra sobrepressão ou subpressão aplicada aos mesmos durante o funcionamento. Repetindo, no caso dele, ele fica medindo a pressão. Se ele está medindo a pressão, então ele sabe o valor que está agora. Nós podemos ajustar esse dispositivo, o pressostato, para que ele seja capaz de, numa pressão baixa, ligar o modo compressor para poder produzir um ar comprimido ou ligar o sistema de pressão. E também podemos, no caso que ele está medindo, ele meça uma pressão alta, ele pode desligar o sistema, ou seja, parar a parte de produção de ar comprimido ou a compressão do sistema. Continuando, gente, esse aqui é um exemplo de um pressostato, só para a gente poder começar a ter ideia de como é que ele funciona. Ele é conectado à nossa rede, onde que ele vai fazer a medição de pressão. E lá dentro dele, o que nós temos? Nós temos um conjunto eletromecânico capaz de fazer agora o acionamento baseado na pressão que ele está medindo. Bom, gente, normalmente o pressostato ele vai fazer o quê? Ele ligou um sistema de pressão. Esse sistema de pressão está sendo ligado agora. A pressão está em zero ou na pressão atmosférica. Conforme o dispositivo vai começando a aumentar a pressão interna, o nosso pressostato vai acompanhando essa medição. Então, se não tem pressão nenhuma, ele manda ligar o dispositivo elétrico capaz de produzir a parte de pressão ou a compressão de ar. Nesse nosso caso, o compressor. Conforme ele está ligado e ele vai aumentando a pressão interna, ele vai começar a acionar as nossas molas que nós temos aqui dentro, fazendo pressão nessas molas. Uma mola dessa daqui vai fazer o ajuste, gente, do que nós chamamos de escala. E a outra mola vai fazer o ajuste que nós chamamos de diferencial. O que significa isso?
O nosso pressostato, gente, ele tem um limite de pressão, aonde que ele manda ligar o nosso sistema elétrico, e ele tem um limite de pressão aonde que ele desliga o sistema elétrico. Perfeito, pessoal? Continuando. Do lado de cá, ele tem o que nós chamamos de blocos de contato elétrico. Nesse caso aqui, esse B, C, D é onde vai parafusar os fios elétricos do que você quer ligar ou desligar com esse nosso dispositivozinho aqui. Bom, gente, o pressostato, ele normalmente vai ter o quê? Dois contatos. Um contato pode ter dois ou um contato SPDT. O que é o contato SPDT? Gente, é um contato simples, onde ele tem um terminal comum, por um lado normalmente fechado, por outro lado normalmente aberto. Ó, não se preocupa não. Matheus, tem que assistir pelo AVA. Assiste pelo AVA mesmo. Ou você não está tendo acesso pelo AVA, Matheus? Não, Matheus? Não, Felipe. O Felipe, acessa pelo AVA. Lá no AVA tem um link para acessar. Continuando, pessoal. Continuando aqui a ideia do pressostato. Gente, o pressostato, então, ele faz o quê? Ele controla para a gente os níveis de pressão do nosso sistema, ligando ou desligando o sistema de produção, o sistema de compressão. Ou seja, se a pressão sobe, ele desliga o sistema de compressão, que está fazendo a parte de produção de ar comprimido, ou o sistema que está comprimindo. Se a pressão estiver baixa, ele é capaz de mandar ligar o sistema de pressão. Bom, gente, nós temos aqui o que nós chamamos de diferencial fixo ou ajustável. Quanto o intervalo entre atuação e desarme, os pressostatos podem ser fornecidos com diferencial fixo e diferencial ajustável. Gente, o que significa esse diferencial? Diferencial é o valor que tem entre o valor mínimo e o valor máximo para poder armar e desarmar. Normalmente, os modelos mais baratos, os modelos mais simples, ele é fixo, você não tem como ajustar ele. Por exemplo, se ele tem um pressostato para trabalhar, por exemplo, com 120 PSI, é o máximo. Se ele tiver um range, um diferencial fixo de 60, significa que o seguinte, quando a pressão começar a cair dos 120, a hora que tiver 120 menos 60, 60. Significa que quando ele chegar em 60 PSI, ele vai rearmar o sistema e voltar a funcionar. Se ele tem esse diferencial ajustável, permite que você consiga ajustar esse 60, podendo ser menor ou maior se ele permitir esse ajuste de escala. Contatos internos. Gente, como eu falei lá, então agora há pouquinho, ele pode ter dois grupos de contatos. Um é o modelo simples, onde ele vai ter simplesmente um jogo de contatos, SPDT, ou ele pode ter dois SPDT, aonde que vira o DPDT. Perfeito, pessoal? Um erro muito comum e perigoso, tá, gente? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Usar os contatos elétricos do pressostato para ele ligar e desligar o motor elétrico diretamente. A gente tem que zelar muito pela corrente do motor. Normalmente esses contatos são contatos relativamente bastante fracos, aonde eles suportam aí de 5 a 10 amperes no máximo, tá, gente? Se o motor tiver uma corrente de partida maior do que 10 amperes, ele vai começar a queimar esses contatos. Então, muitas vezes é recomendado que a gente coloque o quê? Ligue o pressostato e o pressostato controla um contator ou controla um outro dispositivo elétrico que suporte uma corrente elétrica maior. Só para a gente ter ideia de alguns modelinhos diferentes de pressostato. Gente, pressostatozinho mais simples que vai achar no mercado, esse daqui, aonde que simplesmente conecta na rede, ele tem uma válvula de suspiro aqui do lado, para alívio na hora de fazer as medições. E aqui a gente tem a parte de entrada e saída do cabeamento elétrico, onde você tem uns parafusos lá dentro para fazer a conexão.
Um pressostato, gente, de modelo industrial para área alimentícia, onde ele é inteirinho de aço inox, protegido, blindado, com conexões mais severas para poder fazer a parte de aumento de pressão. E o nosso conector elétrico aqui em cima, onde vai ser colocado. Um outro pressostato industrial, tá, gente? Só que esse aqui ele tem range ajustável, o diferencial ajustável. Mesma história, tem a conexão de entrada, nós temos aqui a parte do painelzinho elétrico que vai ter, e aqui em cima a gente pode ajustar até um pouco do range dele, pelo esse seletorzinho aqui em cima. Esse outro modelo aqui, gente, modelo muito simples, mas muito prático para utilização. É um pressostato também, onde que literalmente você só conecta na rede, e ele tem um contatinho aqui na saída, ou um contato aberto ou um contato fechado para utilização. Ele tem o diferencial fixo, esse tem diferencial fixo, diferencial fixo, diferencial fixo. Você não tem muita opção de ajustar muita coisa não, você simplesmente compra e põe ele para funcionar, tá, gente? Nesses dois casos aqui, ainda se tiver acesso interno, tem como a gente mexer em alguma coisa, mas recomendado é que não mexa. Esse daqui ele vem inteirinho blindado para fazer a parte de conexão de processo. Bom, gente, quem está acompanhando aí, dá um grito. Tá, tem mais gente que acompanhando. Aqui eu só vi aqui o Zé Colmeia dando um grito. O Jumec aqui também está assistindo. Mas não estou vendo mais ninguém não, nem aparecendo aqui. Então, vamos acreditar que tem um pessoal assistindo sem cadastro. Igual aqui o Matheus falou que está assistindo, mas como não tem cadastro, não está participando. Gente, eu estou pelo WhatsApp também. Então, quem estiver assistindo o vídeo, quiser fazer interações pelo WhatsApp, eu estou assistindo o vídeo. Tá bom, Lucas? Estou acompanhando você também. Vão interagindo, tanto pelo WhatsApp quanto pelo próprio Twitch, tá, pessoal? Estou pelos dois, sem problema nenhum. Tranquilinho, gente? Por enquanto aí, a parte do pressostato, tranquilo. Paulo também tá vendo. Gente, mais alguém? Tudo tranquilo? Pessoal, só por curiosidade, estou abrindo uma imagem aqui agora, tá? Vou pôr para carregar aqui no Twitch também. Só um minutinho. Vou pôr você para carregar aqui no Twitch. Adicionar. Captura de janela. Capturar nosso compressor. Bom, gente, para quem está acompanhando aí no Twitch, fiz questão aqui de colocar aqui um compressor. Não sei se vocês estão vendo igual eu estou vendo aqui não, mas só para questão de observação. Se olhar aqui, nós temos o compressor, para quem não conhece, esse aqui eu peguei um da Atlas Copco. Eu tenho o compressor, que é o dispositivo mecânico de compressão de ar. Do lado aqui, direito dele, eu tenho o motor elétrico, que é ele que vai girar o compressor para fazer ele comprimir o ar. E do lado direito do motor elétrico, gente, eu tenho aqui o meu pressostato. O pressostato é esse dispositivozinho aqui do lado, aonde que é ele que vai fazer o comando da parte elétrica para ligar e desligar o motor. E o motor que faz a parte de compressão de ar. Ó, quem quiser comprar um compressor, R$ 1.399. Ó, que bonito. Para quem precisa, o preço pode se tornar barato. Para quem não precisa, ele custa uma fortuna. Tranquilo, gente? Vamos dando um grito aqui. Cadê a galera dando grito aí? Não estou vendo ninguém gritando. Vamos ver se tem gente gritando para cá, no WhatsApp. Então tá bom. Pessoal, tranquilo a parte de pressostato? Tranquilinho, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta?
fale agora ou pergunte depois, sem problema nenhum. Para quem é casado já teve que ficar quieto. Fale-se agora ou case para sempre. Mas agora a gente pode perguntar. Bom, o pessoal está participando, está tranquilo aqui no WhatsApp, tranquilo aqui via Twitch. Vamos embora. Gente, agora eu vou fazer uma observação para vocês ir dando uma olhada aqui nesse pressostato. Esse pressostato, gente, ele tem aqui um buraco onde que a gente vai fazer a passagem dos fios. Vocês concordam comigo que no final das contas, aqui se torna um ponto vulnerável para a entrada de água ou outra partícula sólida qualquer? Dá uma olhada nesse outro aqui de aço inox. Gente, olhando por ele do jeito que está vendo aqui, ele tem pouquíssimas aberturas, pouquíssimos lugares onde sequer alguma coisa possa entrar dentro dele. Esse outro aqui embaixo também, esse outro aqui também. O que significa isso, gente? Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, um dispositivo elétrico, um dispositivo eletrônico, igual vocês mesmo, na hora que vai comprar um celular ou comprar qualquer coisa, hoje em dia, nós vamos estar se preocupando que ele é a prova d'água. Como é que mostra pra gente que um dispositivo, por exemplo, é a prova d'água? Gente, nessa hora entra o que nós chamamos de grau de proteção. O grau de proteção, ele especifica pra gente a proteção quanto à entrada de corpos sólidos e penetração de água nos orifícios existentes do nosso dispositivo ou do objeto. O que significa isso, gente? Se eu tiver aqui um dispositivo e esse dispositivo tiver buracos muito grandes, significa que pode entrar nele objetos sólidos, pedra, areia, gente, grande. Se ele tiver fissuras bem fininhas, somente objetos fininhos vão conseguir entrar nessas fissuras. Se esse objeto tiver qualquer tipo de abertura em cima, se a água pingar, a água vai entrar. Agora, se ele tiver uma proteção em cima dele, a água já não vai entrar por cima, pode entrar pelas laterais. E se eu estiver comprando um celular à prova d'água, o que significa isso? Significa que pode pôr ele dentro da água, por qualquer sentido que a água entrar, não vai bater água nele. Ou melhor, não importa que sentido que a água bata nele, a água não vai entrar dentro do nosso dispositivo, do celular ou qualquer dispositivo que seja. Bom, gente, o grau de proteção, normalmente ele é reconhecido para a gente pela sigla IP, na hora que a gente vai comprar os dispositivos. A hora que pegar essa sigla IP, ela é seguida por 2 números. Esses 2 números, gente, cada um deles representa a proteção que você quer utilizar. O primeiro número representa para a gente o grau de proteção contra objetos sólidos. O que significa isso, gente? Areia, dedo, caneta, bola, uma cobra, um bicho entrar dentro dele, uma aranha, um escorpião, uma barata, entrar dentro do nosso dispositivo. Perfeito? Bom, o índice de proteção ele começa contando a partir do número 0. O que significa isso? Ele não tem proteção nenhuma. Mas o que ele chama de não ter proteção nenhuma? Vamos olhar aqui a proteção número 1. A proteção número 1 é uma proteção de objetos sólidos, gente, de diâmetro 50 milímetros, 5 centímetros ou maior. O que significa isso? Gente, 50 ou maior, o índice de proteção 1 garante que não vai entrar. E se puder entrar maior que 50? Se puder entrar maior que 50, significa índice de proteção 0. Então, se ele tiver, por exemplo, objeto sólido com 5 centímetros não entra, significa índice de proteção 1. Se com 50,1 milímetro ele entra, significa que ele tem índice de proteção 0, não tem proteção nenhuma. Bom, gente, índice de proteção 2, 12 milímetros. Só por curiosidade, 12 milímetros é isso aqui, ó, gente. Ó, proteção 1, proteção 2. Olha o tanto que já cai. Pessoal, índice de proteção 3, 2,5 milímetros. Gente, olha o tamanhozinho que já fica. Índice de proteção 1 milímetro. Gente, e vai caindo. Vamos mais aqui. Índice de proteção 5, proteção contra poeira. Gente, o que significa isso? Significa que não entra poeira dentro do nosso objeto. Por exemplo, se ele tiver uma espuma,
Essa espuma pode deixar entrar ar, passar ar, mas não deixa passar poeira. E 6, gente, totalmente protegido contra a poeira. O que significa isso? Se você usou uma espuma ou usou algum feltro, ele vai ser bem fininho. Mas se a poeira estiver muito fininha, a poeira passa. Índice de proteção 6, totalmente protegido contra a poeira. Gente, totalmente protegido contra a poeira significa que ele já não tem a passagem de pó de forma nenhuma, mesmo que a partícula de pó seja relativamente bastante pequenininha. Ali está tranquilo, ali tranquilo. Felipe também está aqui, beleza. Gente, próximo item, índice de proteção contra líquidos. O segundo número que aparece é a proteção contra a parte de líquidos. Gente, penetração de líquidos. O que significa proteção zero? Proteção zero significa que não tem proteção nenhuma. 1. Proteção contra gotas de água caindo verticalmente. Gente, uma goteira em cima do objeto significa 1. Uma goteira em cima. Esse 1 significa que ele tem uma proteção em cima do objeto. Vou pegar aqui um objetinho aqui. Peguei um objetinho. Se ele tiver uma proteção em cima dele, significa índice de proteção igual a 1. A água pode pingar diretamente aqui em cima, que no final das contas a água não vai bater no nosso dispositivo. Gente, 2. Protegido contra queda de gotas de água caindo verticalmente com invólucro inclinado de até 15 graus. O que significa isso? Se a minha gota ela era inclinada 15 graus, não é reto mais, agora até 15 graus, essa proteção consegue proteger. Certinho, gente? Continuando. Índice de proteção 3, protegido contra aspersão de água. O que significa essa aspersão de água? Por exemplo, eu tenho aqui o meu sprayzinho de álcool nessa proteção do nosso corona, então não tem outra proteção de álcool. Nada mais é, gente, que um spray. Ele não taca nenhum líquido com pressão, ele só dispersa a nossa água, ou nesse caso aqui, dispersa o que você vai estar fazendo, de tal forma que essa dispersão que nós temos, o nosso dispositivo vai estar protegido. Então, de alguma forma, essa aspersão não vai bater, não vai diretamente lá dentro do nosso dispositivo. 4. Projeção de água. O que significa isso? A água está sendo jogada já no nosso dispositivo, só que sem pressão, tá, gente? Está só sendo jogada, como se fosse espirrando ou alguma coisa parecida. Protegido contra jatos de água. Gente, protegido contra jatos significa que você pegou já alguma coisa e você já está jogando diretamente essa água já no nosso objeto. Então ele já tem que ter essa proteção e esse jato não pode entrar lá dentro. Índice de proteção 6. Protegido contra jatos potentes de água. O que significa isso? Gente, significa que você já pode pegar uma máquina de pressão, por exemplo, você já vai poder já jogar essa água em alta pressão direto no nosso objeto, que ele já vai suportar. Nessa hora, gente, essa proteção contra jatos, a gente já tem que tomar um cuidado muito grande. Algumas nomenclaturas, eles acabam colocando que a partir desse índice de proteção 6, ele já consegue ficar na água. Cuidado! Se ele tiver um buraquinho aqui embaixo, um buraquinho embaixo do dispositivo, um buraquinho bem escondido, para circulação de alguma coisa aqui, fiação ou alguma coisa. Você pode jogar o jato potente em quase todos os lados, mas embaixo tem um parafuso, por exemplo, protegendo aqui uma saída de cabo. Se o jato vier por baixo, é perigoso entrar, mas aqui embaixo tem uma proteção. Então não vai conseguir vir com o jato embaixo. Mas se você submergir isso daí, é perigoso entrar água. Nessa hora, a gente tem um índice de proteção 7. Protegido contra efeitos de imersão temporária na água. Isso significa, gente, igual esse vidro que eu tenho aqui. Se eu já colocar o meu dispositivo eletrônico ou elétrico lá dentro, isso daqui está blindado, está fechado. Significa que já não vai entrar água. O 7 significa que ele permite um certo tempo debaixo d'água e uma certa profundidade. Não pode ficar muito tempo embaixo d'água, nem muito profundo, tá, gente? Tem que tomar cuidado com isso. Por último, gente, índice de proteção contra a parte de penetração de água, 8. O que significa 8? Gente, 8 significa que esse dispositivo ou esse sistema ele pode ficar permanentemente debaixo d'água.
e nós temos aí uma certa limitação de pressão, ou seja, a profundidade que você vai com esse dispositivo dentro da água, mas mesmo assim já é uma profundidade maior do que o índice de proteção 7. 7 é temporário, gente, pouco tempo debaixo d'água e pouco profundo. Na maior parte dos casos, gente, nossos celulares, relógios, eles pegam esse índice de proteção 7. O que significa isso? Ele pode ficar debaixo d'água, mas por pouco tempo e baixa profundidade. Índice de proteção 8 significa que pode ficar completamente submerso, ou seja, permanentemente submerso. Você vai colocar dentro do teu aquário, você pode deixar dentro do teu aquário permanentemente. E também permite a certas profundidades. O que significa isso? Significa que você pode pegar esse dispositivo e deixar ele submerso, que ele não vai ter problema de infiltração de água mesmo ao longo do tempo. A blindagem garante isso. Só por curiosidade, gente, isso é interessante que todo relógio, por exemplo, que eu já tive, que eles eram realmente índice de proteção, de penetração de água 8, a garantia do relógio ele mantém enquanto que você não abre o relógio. Ou seja, se você tem um relógio, ele tem índice de proteção 8, ou seja, ele é a prova d'água, pode ficar submerso, você pode mergulhar em altas profundidades. Mas se acabar a bateria e você precisar trocar essa bateria, ele fala que você já perde essa garantia e ele sobe para índice de proteção, para índice de proteção 7. Ou seja, mesmo que eu seja um profissional trocando a bateria, troca a bateria, volta a bateria, ele não te dá a garantia total que ele vai continuar sendo um índice de proteção 8. É claro, se o profissional que estiver fazendo o serviço for realmente um profissional, consegue voltar às características e manter o índice de proteção 8. Só que já teve intervenção após a saída da fábrica. Nessa hora, já tem que tomar certos cuidados. Bom, gente, e como é que eles se apresentam para a gente? Eles vão aparecer desse jeitinho aqui. Por exemplo, apareceu aqui um círculo. Nesse círculo está escrito IPX4. O que significa X4? X aqui no começo significa que ele não está avaliando o índice de penetração de sólidos, mas ele garante uma proteção de líquido, o índice de proteção para penetração de água ou líquido, 4. A mesma coisa para cá e a mesma coisa aqui no final. Índice de proteção 7 significa que ele permite, gente, submersão temporária do nosso objeto. Aqui embaixo, está vendo a gradezinha? A gradezinha, gente, significa proteção de partículas sólidas. O primeiro algarismo está aqui. Então, índice de proteção 6 significa que nós temos aqui, gente, uma proteção contra a total de poeira. Índice de proteção 5. Gente, ele já garante, vamos lá só para conferir aqui, índice de proteção 5, proteção contra poeira, mas não é totalmente. Voltando aqui, este aqui, gente, é o que garante na maior parte dos casos que o nosso dispositivo é a prova d'água. IP67, o que significa IP67? IP67 significa totalmente protegido contra a poeira. E 7, ele permite o que? Imersão temporária na água que não tem entrada de água do nosso dispositivo. Só para conferir, 6, vou lá na tabelinha, 6, totalmente protegido contra a poeira. O 7, protegido contra efeito de imersão temporária de água. Ou seja, gente, IP67, ele tem proteção contra a poeira, total contra a poeira, e pode colocar esse dispositivo debaixo d'água temporariamente. Vou fazer uma pesquisinha rápida aqui, tá, gente? Só para quem está acompanhando, daqui a pouco eu disponibilizo já aqui. Celular à prova de água. Pessoal, não estou fazendo propaganda, tá? Mesmo que eu goste da Xiaomi, não posso falar para vocês quem é melhor ou é pior, tá, pessoal? Isso aqui para mim é apenas uma informação de pesquisa. Pesquisei aqui, o primeiro que saiu na minha lista aqui, saiu esse aqui, um smartphone. Esse smartphone em especial está falando aqui para mim, que na pesquisa, que ele é a prova d'água. Então, gente,
O que você tem que fazer? Se o dispositivo é à prova d'água, ele tem que aparecer em algum lugar nos dados técnicos, sendo avaliado para a gente que ele tem um IP dele, o índice de proteção, 67 ou 68. Vamos pegar um outro aqui. Não, esse aqui não apareceu nada, viu, gente? Olha por curiosidade. Não apareceu. Vou voltar aqui na minha pesquisa. Vou pegar um outro aqui. Peguei um Samsung agora. Dados técnicos. Características. Conectividade. Olha que interessante, gente. Nenhum dos celulares, tanto da Samsung quanto da Xiaomi, nenhum dos dois apresentou aqui na forma rápida de pesquisa, direto pelos vendedores, o seu índice de proteção. O que significa isso? Significa que eu não confio, tá, gente? Mesmo que no final das contas ele possa falar que seja, eu não confio. Só para entender a situação, vou pegar um motor elétrico, tá, gente? Peguei um motor elétrico, nova, podia ser qualquer um, tá, pessoal? Não podia fazer diferença nenhuma, só para a gente entender. Esse motor aqui, peguei o dado técnico dele, motor elétrico nova, 4CV, IP56. Deixa eu aumentar o tamanho da imagem para vocês aqui. Gente, olha a diferença que tem para poder eu comprar esse motor. Esse motor, na nomenclatura dele, para mim, ele já garantiu aqui um IP56. O que significa isso? Ele tem um índice de proteção 56. 5 partículas sólidas, 6 para a parte de penetração de água. Vamos ver o que isso aí significa? Vamos na tabelinha aqui. 6, não é? Voltando para o nosso motor. 56. O que significa o 56? Proteção de sólidos. 50 protegido contra a poeira. Ou seja, ele garante para mim que não entra poeira dentro dele. E o que significa 6? Protegido contra jatos potentes de água. Ou seja, esse motor nosso ali que a gente tem, gente, esse motor elétrico que nós temos, ele garante aí para mim nessa pesquisa aqui, ó, olhando motor com IP56, falando que permite para mim jatos potentes de água, que é o 6, e é protegido de poeira. Então, ou seja, não entra poeira nele, mas tem aberturas fininhas que pode entrar, de certa forma, poeira ao longo do tempo. E 6, gente, protegido contra jatos potentes de água. Então, se pegar aqui uma máquina lava-jato rápida, uma máquina lava-jato, eu posso utilizar e jogar água nesse motor aqui, que ele garante para mim que esse jato potente não vai entrar. Tranquilo, pessoal? Ó, eu tenho 53 segundos para comprar esse motor. Ah, vocês não estão vendo, né? Olha que legal. Tenho 47 segundos para poder comprar esse motor. Tem promoção, ó. Não quero motor não, estou só fazendo propaganda dele aqui. Bom, pessoal, com isso, estou encerrando, tá, gente? Então, com isso eu estou encerrando. Se alguém tiver alguma perguntinha, queira fazer, pode mandar aqui, rapidamente, aqui pelo Twitch. Eu ainda vou ficar um pouquinho mais aqui pelo Twitch, tá, pessoal? E também vou estar respondendo perguntas e qualquer coisa que vocês queiram perguntar para mim aqui via WhatsApp. Eu uso um Mi Band 4. Ela é a prova d'água. Pode nadar, tomar banho com ela. Enfim, seria similar a esse tipo de proteção? Sim, Felipe, é isso mesmo. Se eu não me engano, o Mi Band 4 ele tem proteção o índice de proteção dele, se eu não me engano, é 67. Ele tem proteção 6 para poeira, ou seja, totalmente protegido contra a poeira, e 7, ele permite proteção temporária
a submersão temporária do dispositivo, ou seja, ele realmente é a prova d'água, tá, gente? Pra gente que mora no alto da montanha, o máximo que vocês vão é numa piscina, numa represa, num lago. Vocês não vão nadar em altas profundidades. O que se chama alta profundidade, tá, gente? Quando estão falando assim, passou dos 10 metros, 15 metros de profundidade, a gente já é obrigado a ter um monte de outras características, tá, gente? A partir de 5, 6 metros, já começa a sentir, já começa a ter necessidade de algum equipamento, alguma coisa parecida. Passou dos 10 metros de profundidade, o ser humano já sente muito mais a pressão da água ou a sua parte submersa. Gente, mais do que isso, se torna além de perigoso, a pressão já começa a ser significativa. Então, por isso que tem o 7 no final e o 8. Nesse caso, o Mi Band 4, se não me engano, ele é IP67. Depois pode até pesquisar na internet aí, que se não me engano é isso mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisinha? Senão eu vou estar dando por encerrado já. Lembrando, tá, pessoal? Acessem o link pelo AVA toda vez que vocês forem entrar ou assistir um vídeo ou alguma coisa parecida. Pelo AVA que vai fazer o controle da frequência. Eu vou estar encerrando o vídeo agora, mas eu peço para que o seguinte... fiquem de olho para poder não perderem as passagens pelo AVA. Toda a frequência e atividades são controladas por lá. Certinho, pessoal? Um abraço a todos. Até aí sexta-feira eu volto com o digital. E se tiver alguma pergunta ou alguma coisa parecida, a gente pode ir perguntando pelo WhatsApp mesmo ali. Pode mandar no particular que eu já vou respondendo as perguntas de cada um. Um abração a todos, pessoal. E até sexta-feira.